Tá começando o nosso Vida e Saúde, o primeiro dessa semana. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o momento do dia que você deve parar para pensar, para se avaliar, para verificar aquilo que tá legal, manter, melhorar e pensar naquilo que não tá te fazendo muito bem aí. Pensar em maneiras de como corrigir. Deus vai te guiar, eu tenho certeza. A gente está torcendo e orando por isso. E não só isso, nós estamos aqui trazendo sempre sugestões, conversando sobre a nossa saúde. Hoje vamos falar aqui sobre como gerenciar os pensamentos. Fica com a gente porque nosso pensamento tem poder. Como a gente pensa, como a gente planeja, isso tem muita influência no nosso sucesso ou derrota no fim das contas. Além disso, tem Acerte e Passo com Tânia Santos mais uma vez e salada de cenoura com molho de mostarda para começar a segunda-feira mais leve, mais gostosa, mais saudável por aqui. A meditação de hoje traz um texto muito curtinho, mas necessário mais uma vez. Olha aqui a meditação do pastor Emilson dos Reis, a meditação dos adultos que a Casa Publicadora Brasileira editou. Traz o verso de Amós 5:6 que diz o seguinte: busquem o Senhor e vocês viverão. Olha que poderoso! Busquem ao Senhor e vocês viverão. A gente busca muitas coisas nessa vida. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, nós queremos ajudar os nossos cônjuges, nós queremos ter uma casa gostosa, dinheiro para pagar as contas. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a gente deve buscar a Deus, o nosso Senhor, para que a gente viva. É tudo que a gente precisa, não é mesmo? Eu faço um intervalo bem curtinho, convido você para buscar a Deus em pensamento aí, enquanto a gente se prepara para voltar com tudo nesse Vida e Saúde. Volto já! Vida e Saúde está de volta, vem pra cá. Eu quero saber como é que você tem percebido os seus pensamentos por aí. Será que eles estão te levando para um lugar melhor, para fazer você buscar coisas melhores? Ou talvez eles tenham te atrapalhado de alguma maneira? Olha que interessante, nós precisamos fazer uma gestão dos pensamentos, a gente precisa escolher, esse é um dos pilares mais importantes da vida saudável, olha só, porque o cérebro ele não entende o que é verdade, o que é mentira, ele vivencia o que a gente pensa como se fosse real. Quer um exemplo? Quando você assiste um filme, uma comédia ou então um drama, você não chora? Pois é, porque o seu cérebro está acreditando, muito embora aquilo seja uma dramatização. Então a gente quer te ensinar aqui o passo a passo dessa gestão do pensamento. Tem convidado especial para falar sobre esse assunto aqui, mas eu quero a sua participação antes de te contar quem está com a gente. Quero saber como você lida com os seus pensamentos, quando vem aquela vozinha aí falando para você, não vai treinar não, tá chovendo hoje, tá muito frio. Como é que você lida com os seus pensamentos? Me conta, usa o nosso QR Code aqui da tela. Isso, quando você aponta para ele, você vai ser encaminhado para o nosso contato. Clica aí nesse códigozinho que aparece e a gente vai falar com você. E tem também a opção de digitar 12 98266 0004. Daniela Pires, ela que é especialista em neurociências, ela que é coach, ela que é parceira do Vida e Saúde. Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem com você, Dani? Tudo bem, Teru. Muito bom estar aqui com você mais uma vez e falando desse tema que eu considero muito, mas muito importante. Ele é básico, ele é poderoso, os nossos pensamentos levam as nossas ações, levam as nossas crenças. Afinal, o que é um pensamento, Daniela? Então, olha, pensamento, Steve Pinker, que ele é um psicólogo bem renomado nessa área, ele diz assim, que pensamentos são conceitos que a gente vai formando. Eu formo um conceito que combino com outro conceito e ali eu gero um novo conceito, que isso são pensamentos, essa formação de conceitos. Por exemplo, uma criança que ela fala assim, neném, água. Conceito de neném, ela conseguiu identificar em si, neném,
referendo a ela, referindo-se, né, a ela, mais água, que é para saciar a sede. Então, assim, esses dois conceitos que se uniram e se formaram ali na linguagem, porque, na verdade, a linguagem, ela é uma forma de expressão do nosso pensamento. Então, assim, esses conceitos que são formados, eles são os pensamentos, conceitos combinados. Isso é pensamento. Agora, pensamento é diferente de emoção. Para pensar aqui. Ela está falando que a linguagem é uma maneira da gente se expressar. Sentimento e pensamento são duas coisas diferentes, não é? Sim. Pensamento é esse conceito. Sentimento é a interpretação que eu dou para isso, a interpretação que eu dou para tudo isso, e a emoção, eu preciso entender que emoção, ela é fisiológica. A emoção, eu não tenho controle sobre ela. Ela vem e ela passa mais rápido. Deixa eu dar um exemplo aqui claro, Teru. Por exemplo, se você tem medo de cobra e você vê uma cobra, a emoção ali na hora, ela é fisiológica. Você sente medo, o coração começa a acelerar, a sua mão começa a suar. Isso é emoção. Então, é fisiológico. Você não tem controle sobre isso. O controle que você tem é o que você faz a partir dessa emoção que você sentiu, que aí se transforma já em sentimento. Como eu vou lidar com aquilo, a percepção sobre aquilo. Então, a emoção, ela passa mais rápido. O sentimento, eu posso carregar ele até por anos. Por quê? Porque ele é justamente a interpretação de algum acontecimento que teve comigo. Então, vamos voltar, porque se eu vou vivenciar uma emoção de maneira muito intensa, eu preciso, antes de vivenciar aquela emoção, ter um sentimento, um pensamento ou um conceito sobre aquilo. Certo? Como é que esses pensamentos afetam as nossas emoções? A gente tem vivido épocas de extremos, euforia, ansiedade, tristeza profunda, depressão. São extremos das nossas emoções, não é? Sim, Teru. Eu sempre digo assim, quando eu dou nos meus treinamentos, né, tem uma palestra que eu dou, que eu falo bem assim, olha, pensamentos eles geram emoção, que eles se transformam em ação. Então, se eu estou alimentando ali um pensamento que ele é ruim, um pensamento que me faz mal, eu vou ter uma emoção ruim, porque é aquilo que você falou, né? O nosso cérebro, ele não discerne entre real e imaginário. Para ele, tudo é verdade. Então, assim, se eu começo a pensar que o meu marido chegou tarde do trabalho, ele atrasou ali para chegar em casa, ele nem chegou, na verdade, é 8 horas, ele sempre chega às 8, já deu 9 horas, ele não chegou, e eu começo a pensar que ele pode ter sofrido um acidente, eu começo a sentir dor, eu começo a sofrer, a ter angústia, a ter ansiedade, baseado naquele pensamento que eu estou alimentando dele ter sofrido um acidente. É real. Então, assim, o pensamento, ele gera uma emoção para o seu cérebro, é como se realmente um acidente estivesse acontecendo. Então, aquilo vai me gerar uma ação, sabe? Então, eu vou começar a ficar inquieta, eu vou começar a ir para um lado, para o outro, aí eu entro em desespero, eu ligo para um, eu ligo para outro, para saber, você tem notícia do meu marido porque ele não chegou ainda? Então, assim, o que acontece? Pensamentos, eu sempre faço isso, pensamento gera emoção, que vira ação. Então, eu brinco, né, falando assim, como se fosse o coração, a emoção, mas a gente sabe que é na mente. Mas é só para elas decorarem. Então, eu falo assim, olha, pensamento gera emoção que se transforma em ação. Legal, legal. É bem didático o jeito que ela ensinou, né? E a galera tá aqui respondendo, Daniela, sobre como lida com os seus pensamentos. Como você lida com os seus pensamentos? Eu chamei essa pergunta aqui no começo do nosso programa. Você aí de casa pode me contar como é que você lida com os pensamentos que vêm na sua cabeça. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui na nossa tela. Daqui a pouco eu te conto de novo o nosso contato. A Claudiana disse o seguinte: eu, como pessoa com depressão maior, acabo sendo levada completamente por esses pensamentos desanimadores. Eles me deixam muito confusa e triste. Eu tenho dificuldade em tomar decisões. Além dos pensamentos, os sentimentos e emoções me dominam e ajo muito impulsivamente, diz aqui a Claudiana. Obrigada por essa interação honesta que você mandou para a gente aqui. Nós estamos fazendo esse programa para pessoas como você, Claudiana, então fica com a gente, porque você disse que eles dominam a tua vida de certa maneira.
E eu quero saber da doutora Daniela qual a importância da gente aprender a gerenciar, porque você disse aqui agora mesmo, Dani, que a gente não controla as emoções. As emoções, elas são assim, elas vêm. E não é nem que correto falar, né, as emoções positivas e negativas, mas a gente tem emoções que a gente gosta mais de sentir e aquelas que a gente poderia ficar longe um pouco. Sim, é porque assim, emoção de raiva, no momento certo, ela é super saudável. Eu preciso sentir raiva quando eu vejo algo errado ali, eu vou sentir raiva. Só que o fato de eu ter sentido raiva, eu não posso descontar aquela minha raiva nas pessoas. Então, é como eu lido com essa emoção. E no caso da colega que colocou aí da depressão, e aí onde que entra esse gerenciar dos pensamentos? Vamos aproveitar o exemplo dela aqui. Então, assim, Teru, onde que entra? Primeira coisa, eu preciso entender que eu não sou o meu pensamento. Eu preciso entender que aquele pensamento, ele não é a minha identidade. Então, é algo que eu estou pensando, porque assim, os nossos conceitos, eles foram se formando ao longo da vida. E muitos desses conceitos, eu não tive controle sobre eles. Veio da cultura, veio da minha família. É o que eu recebi. Então, assim, o que eu recebi. Então, assim, quando eu tenho autoconhecimento e quando principalmente eu entendo que aquilo ali não é quem eu sou, aquele sentimento ruim, aquele pensamento ruim, ele não é quem eu sou. Não te define. A minha identidade. Tá. Isso, aquilo ali não me define. Ele não é quem eu sou. Então, por exemplo, a Daniela, eu não dou conta, eu não sou capaz. Não. Ele é um pensamento que está vindo naquele momento diante de algo que eu estou fazendo. Mas aquilo ali não sou eu. Aquele pensamento, ele não me define. Então, assim, é onde entra o autoconhecimento. É muito importante. Esse autoconhecimento é em tudo, né, Teru? Sempre a gente já está falando aqui um pouco sobre esse autoconhecimento. É tudo. Então, eu preciso realmente entender esses meus pensamentos. E a primeira coisa que eu indico, né, a pessoa fazer para esse gerenciamento dos pensamentos é justamente entender que o pensamento, ele não define quem você é. E aí é onde a gente entende quem é a nossa identidade. Quem somos nós, principalmente em Cristo. Quem somos nós? Olha aí, gente, então você já recebeu a primeira dica, assim, preciosa desse programa. Você não é aquilo que está chegando aí na sua mente. E se você talvez tenha sido aquilo que você está chegando aí no seu pensamento, Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Vem para cá que a gente vai falar agora sobre como gerenciar os pensamentos, mas antes eu trago uma interação aqui. Olha só, Dani, quem está falando com a gente agora é a Norma Cleia. E quando não conseguimos controlar os pensamentos, o que fazer? Olha aqui, Norma, a gente está aqui com uma carinha aqui, com duas carinhas aqui, olha, que estão com pensamentos como você aí, ó, estão chegando sem ser convidados, estão entrando na sua cabeça, querendo controlar as suas ações, querendo dominar as suas emoções, querendo fazer você acreditar neles a qualquer custo. E está desorganizado, a gente precisa colocar ordem aqui. Dani, vamos ajudar a Norma? Olha, eu acho que talvez a primeira coisa que a gente precisa fazer para controlar, eu não gosto muito dessa palavra controle, porque talvez eu seja incapaz de controlar. A gente tem que gerenciar, colocar no lugar. Exatamente, é gerenciar, porque assim, você não tem controle dos pensamentos que chegam até você. Eles vão chegar, você não os controla, os pensamentos vêm. Se eu falar bem assim, não pense agora em um carro vermelho. Não vale, vai, Dani. Tá vendo? Tá. Você pensou no carro vermelho, Teru? Ah, eu pensei num caminhão, num Fusca, pensei em vários tipos de carro vermelho. Não um só, vários. E quanto mais eu falar para você não pensar, mais você vai pensar. Eu vou. Então, realmente, Teru, é gerenciamento. Tá. Olha aqui, então, vamos colocar em ordem essa casa, Norma. Vem para cá, porque eu e você precisamos disso. Olha, perceba o fluxo. O que você quer dizer com isso, Dani? Então, aqui é para você realmente perceber ali o fluxo desse pensamento, do porquê que esse pensamento está vindo ali na sua mente. Muitas vezes pode ser que você não entenda isso, sabe? Ali de momento você não entende, mas
Tenta perceber ali ao seu redor o que aconteceu, que esse pensamento veio até a sua mente. O que gerou esse pensamento surgir? Qual gatilho que ativou esse pensamento? Então aí perceber o fluxo, perceber o gatilho que trouxe aquele pensamento. Tá. Aí, ó, você já está começando a colocar a casa em ordem. É importante entender os porquês, entender as origens e, às vezes, gente, você vai precisar de ajuda profissional, tá? Falo isso por conta própria, porque às vezes a gente está tão embaralhado, Dani, aqui na nossa bagunça, que a gente não consegue colocar ordem sozinho. Mas tem coisas que só você pode fazer por você. E você perceber e se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Por que isso está vindo na minha cabeça? De onde vem essa ideia? É o começo de tudo. Além disso, você precisa também, ó, perceber a repetição. Às vezes a gente acredita em toda ideia que chega na cabeça. Exatamente. E aquilo tá, Terúcia, aquilo está vindo com muita frequência no meu pensamento. Está vindo muito na minha mente, aquele pensamento de incapacidade, aquele pensamento de que eu não sou capaz, de que eu não consigo. E aquilo ali está me paralisando. Eu preciso de ajuda. Então, eu preciso perceber a constância que aquilo está vindo. E se está vindo demais, eu preciso procurar ajuda. Olha, nós não podemos ser aqueles tipos de pessoas prepotentes, de achar que tudo a gente resolve sozinho. Não. Nós precisamos ser humildes para podermos reconhecer quando a gente precisa de ajuda, porque Deus deixou profissionais, para que esses profissionais possam estar nos ajudando nesse processo, para que a gente consiga chegar mais rápido no nosso alvo, chegar mais rápido no nosso objetivo. E aqui eu quero dizer uma coisa, Teru, eu sempre digo isso nas palestras que eu dou, nos treinamentos que eu dou, eu sempre digo o seguinte, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, Satanás veio para matar, roubar e destruir a sua identidade. E como que ele faz isso? Afetando a sua mente. Quanto mais doentes emocionalmente nós estamos, mais feliz Satanás fica. Por quê? Porque ele quer destruir a sua mente. Então, assim, a gente precisa saber a hora certa de buscar ajuda. E qual é a hora certa, Teru? A hora certa é quando aquilo está atrapalhando. Se aquilo está me paralisando e fazendo com que eu não alcance os meus objetivos, é hora de procurar ajuda. Dr. César sempre fala aqui que a gente precisa ter os sentimentos, as emoções e não deixar que elas nos tenham. Então, se você está percebendo aí que está precisando de uma equilibrada, uma recaustagem aí, hoje é dia. Hoje é dia. Ó, vamos colocar em ordem aqui essa ideia. Tá ficando mais coeso aqui, olha, mais organizado esses pensamentos na nossa cabeça. Mas vamos olhar, porque o fluxo segue aqui. A gente precisa entender como, a Norma perguntou, como controlar os nossos pensamentos. Primeiro, você não controla, mas você vai gerenciar. Então, você vai perceber o fluxo, vai perceber a frequência, a repetição daquele tipo de pensamento. E para isso, você pode usar uma técnica, refletir e anotar. É isso, Dani? Sim, eu gosto muito disso. Sim, eu gosto muito de refletir sobre aquele pensamento no sentido de validar. Discuta com o seu pensamento, faça mesas redondas. Fala assim, isso é realmente verdade? Que eu não sou capaz, que eu não consigo? Quantas conquistas que eu já tive? E ali você vai anotar suas conquistas, as conquistas que você já teve. Então, coloque ali, ó, o pensamento de que eu não consigo. E aí você vai falar assim, peraí, realmente eu não consigo? Por que eu não consigo? Olha aqui, olha todas as conquistas que eu já tive. E ali você pode estar anotando todas as conquistas que você já teve para refutar aquele pensamento. Eu gosto muito de fazer isso, porque você olha aquele pensamento e muitas vezes, na maioria das vezes, Teru, ele não é real. Ele fez parte de uma construção que não foi saudável. E a gente precisa entender uma coisa, Teru. Todos nós, de alguma maneira, fizemos alguma construção que ela não foi saudável. E quando a gente gerencia os nossos pensamentos, a gente entende que essas construções que a gente teve ali da infância, hoje, naquele momento, a gente não conseguiu, mas hoje, através do autoconhecimento, a gente consegue perceber isso, encontrar um novo caminho, que é quando a gente fala assim, ressignificar a nossa vida mesmo, de algo que está nos prejudicando, a gente ressignifica a nossa vida de uma maneira... Aí é onde a gente fala de gerenciar mesmo os pensamentos. Espera aí, isso não é verdade e eu preciso ressignificar a minha vida com relação a esse pensamento que está vindo todo momento aqui na minha mente.
Então, Gente, eu anoto e eu valido aquilo. Ó, isso aqui é verdade com relação à sua saúde física, à sua saúde mental, aos seus relacionamentos, seu casamento, ao cuidado com os seus filhos. Isso aqui é poderoso, Dani. Eu fiz já essa técnica com um coach, o Dr. Fernando Rochael, e foi libertador. Incrível como a gente realmente fica, às vezes, refém de um pensamento que é limitante. É limitante. Mas a gente segue aqui, olha. Vou trazer esse aqui primeiro. Ó. Mude o foco. Então, a gente está aprendendo a gerenciar os pensamentos aqui que estão chegando. Primeiro, você percebeu o fluxo, percebeu a repetição, aí você vai refletir, anotar e nessa anotação você está confrontando aquele pensamento, você confronta com provas reais de que ele não é bem assim e aí você precisa mudar o foco. Vou trazer para cá já direto. Olha, Teru, como que eu gosto de mudar o foco? Eu gosto de mudar o foco trazendo a pessoa para o presente. Como assim para o presente? Para você viver o momento presente. Mesmo que seja no momento de dor, nós precisamos aprender a viver o momento presente. Então, assim, eu estou sentindo uma dor, eu estou passando por algo e aqueles pensamentos estão vindo, eu começo a ser grata com o que eu tenho. Viver o momento presente é conseguir viver em estado de gratidão. Então, peraí. Eu sou grata a Deus pelo quê? Eu estou passando por esse problema, mas espera aí, eu sou grata a Deus porque Deus me deu inteligência. Eu sou grata a Deus porque Deus me deu profissionais que podem me ajudar. Eu sou grata a Deus porque eu estou com vida. Eu só passa por problemas, Teru, e só tem pensamentos negativos ou pensamentos positivos quem está com vida. Então, primeira coisa, eu já estou agradecendo a Deus por aquilo que está me acontecendo ali e por eu estar com vida. E eu posso mudar o foco ali de uma maneira também bem clara, bem simples ali. Ó. Por exemplo, eu estou sentindo aquela emoção, aquele pensamento na hora, eu falo assim, não, peraí, esse pensamento não me pertence, isso não tem a ver com a minha identidade. Eu vou tomar um banho, eu vou ouvir uma música legal, eu vou chamar um amigo para sair. E aí eu vou sair, eu mudo o foco também naquele momento, eu mudo o foco. Só que eu vejo como a melhor mudança de foco a gratidão. Porque por mais que você saia ali do foco, Teru, daquele foco, quando você voltar, às vezes o problema vai estar ali. Mas quando você passa a viver o momento presente em estado de gratidão, por mais que aconteçam as coisas, você começa a ter um novo olhar sobre a vida. Você começa, porque o sentimento é o quê? Ele é a interpretação de algo, certo. A interpretação de um estímulo. Então, eu começo a alimentar o sentimento de gratidão, mesmo diante de uma dor que eu estou passando. Não quer dizer que eu estou celebrando aquela dor, não, Teru. Eu não estou celebrando aquela dor, eu não estou celebrando aquele pensamento ruim, mas eu estou olhando para a vida com um olhar de gratidão. Só vê oportunidade para mudança quem consegue ver a vida com gratidão. Ó, isso tudo aqui só vai ser possível quando a gente tiver uma conexão com Deus. Eu acho que eu inverti a ordem aqui, esse era para vir antes do mudança de foco, porque essa motivação aqui, a gente, quando fala de depressão, quando fala de ansiedade, tem um tabu dentro da religiosidade que só tem depressão quem está longe de Deus, ou isso é falta de Deus, é um absurdo. Mas, na verdade, a conexão com Deus vai ajudar nessa estrutura. Tá vendo que a gente organizou o pensamento? É complexo, gente. Porque nós somos seres que sentimos, que nos envolvemos, que vivenciamos, que interpretamos diferente. Mas, quando nós temos uma conexão com Deus, Ele ajuda a gente a organizar do jeito certo, porque Ele sabe onde você precisa crescer, aonde você precisa se fortalecer, aonde você precisa abandonar, deixar de lado o que passou. Ele é poderoso, então conectar-se com Deus durante esse processo, põe uma música, louve a Deus, veja as histórias da Bíblia, confie no poder dEle, Ele vai agir em você. Dani, tem interação que chegou aqui, eu preciso trazer, porque a galera se atentou para esse assunto. A Cláudia, lá da Angola, disse: eu não sei lidar com os meus pensamentos, sou ansiosa demais e isso me domina. Às vezes choro muito e meus pais ficam tristes. Eu tenho queloides e nesse momento os meus pensamentos são pessimistas de que nunca vou conseguir operar.
Ô, Cláudia, fica com a gente aqui. Você acompanhou aqui a conversa com a Dani e viu que você já pode começar a mudar esse seu pensamento. Tem mais uma interação aqui que eu quero trazer na tela do Vida e Saúde. O Adilson, também da Angola, disse: quando eu tenho um pensamento ruim, procuro não colocar em prática. Por mais difícil que seja, procuro fazer outra coisa, como cantar, para mudar o foco do pensamento. Olha aí, o Adilson está seguindo sua orientação, né, Dani? Já com... Exatamente. Ele já está seguindo a orientação. E aqui, olha, a primeira coisa, Teru, por isso que é muito importante eu entender que eu não sou o meu pensamento. Quem eu sou? Eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. E Isaías 43 diz assim: visto que eu sou preciosa aos olhos de Deus, ou que eu sou precioso aos olhos de Deus, darei homens em troca da sua vida. Uau. Então, assim, Deus repete nos de ama novo esse verso para Cláudia. Repete de novo esse verso. Está em Isaías 43, é isso? Está em Isaías 43, eu não lembro o versinho exato, mas está em Isaías 43. É bom ler Isaías 43 todo, porque ele é, assim, maravilhoso. Vai falar para você não viver com foco no passado, porque Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Mas Amém. O versinho que eu falei aqui é: visto que você, Cláudia, é preciosa aos olhos de Deus, Deus quer dar homens em troca da sua vida. Quando Deus diz que quer dar homens em troca da sua vida, é porque ele está falando assim: eu quero te resgatar. Eu quero te trazer para cá. E esse resgate é o quê? Deus quer resgatar a sua mente. Você que está nos assistindo, Deus quer resgatar a sua mente, porque Deus sabe que quanto mais saudável você estiver, mentalmente, emocionalmente, mais porção de bem você vai poder fazer às pessoas ao seu redor. Então, Deus quer sarar a sua mente. Então, assim, se você está lutando com esses pensamentos, não deixe de buscar ajuda. A gente gasta com tantas coisas, a gente gasta com roupa, às vezes a gente gasta ali com perfume, gasta com comida, mas a gente acaba falando assim: não, é investir, né, Dani? Terapia. É um investimento. Tem que investir. Agora, um investimento em você. Tá. Se você não tem sucesso, como que você vai desfrutar das melhores coisas da vida? Dani, chegou mais duas interações que eu quero trazer aqui. Uma interação que é da Ana. A gestão dos pensamentos pode nos ajudar a ser uma pessoa mais positiva? Quer saber aqui a Ana, Dani? Com certeza, tarefa de casa. Pote da gratidão ou caderno da gratidão. Todas as noites antes de dormir, você vai escrever 3 coisas pelo qual você ser grata no dia de hoje. Eu sou grata pelaquela comida gostosa que eu comi. Eu sou grata porque eu encontrei aquela vaga ali no centro da cidade, fui estacionar e encontrei uma vaga. Eu sou grata porque eu recebi um sorriso na rua. Você vai escrever 3 motivos. Você precisa encontrar 3 motivos em 30 dias. Isso é ciência. A ciência mostra que em 30 dias, se você escrever todos os dias 3 motivos do por qual você é grata por esse dia de hoje, não é grata pelo dia de hoje, o seu cérebro começa a mudar e você começa a ver as coisas por um ângulo mais positivo. Ai, que lindo! Sua presença aqui hoje foi providencial, Dani, pode ter certeza. Sei que Deus está aqui com a gente, está com o nosso telespectador aí na sua casa, a gente pede para que ele te visite e eu sei que a Dani foi usada hoje mais uma vez para abrir a nossa mente. Se você quer conhecer mais do trabalho dela, se você quer mandar uma mensagem no direct dela, acessa no Instagram, @DanielaPiresMentora. Você pode, inclusive, marcar uma palestra dela aí na sua região, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, que vai ser bênção. Obrigada, Dani. Até uma próxima. Até uma próxima. Então, eu posso mandar beijo? Claro. Pode mandar beijo? Manda. Eu estava nesse final de semana no congresso de mulheres, foi um retiro espiritual, e aí elas falaram assim: você vai no programa, você vai ter que mandar beijo pra gente. Então, assim, eu quero mandar um beijo especial para a igreja do distrito de Goiá, lá em Goiânia, que eu estive ali com praticamente quase 100 mulheres palestrando para essas mulheres. Parabéns, mulheres, e o beijo tá dado aqui da Dani, ó, meu também. Que Deus abençoe vocês. Não sai daí não, a gente vai fazer um intervalo curtinho, na volta tem Acerte o Passo aqui para você e ainda hoje tem saladinha de cenoura com molho de mostarda para refrescar sua segunda-feira, começar leve e gostosa. Eu volto já.